Bem-vindos ao Recanto das Histórias. Uma nova história os aguarda. Depois do funeral da minha avó, recebi uma ligação do tabelião. Venha urgente. Seu marido está tentando abrir um pacote lacrado que sua avó deixou exclusivamente para você. Eu nem sabia que ele existia. Mas quando o abriram, havia dentro um envelope grosso com dinheiro e um pendrive que fez minhas mãos tremerem. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Desejamos a todos uma boa escuta. Halina estava à beira do túmulo recém-aberto e não chorava. As lágrimas tinham secado na noite anterior, quando ela ficou sozinha na cozinha da casa da avó, folheando fotografias antigas de uma lata de biscoitos. Havia fotos com bordas amareladas, onde a vovó Zenaide, ainda jovem, com uma trança pesada caída sobre o ombro, posava junto ao portão daquela mesma casa. E ao lado dela o avô, que Halina mal se lembrava, de ombros largos, numa camisa xadrez, com um cigarro de palha no canto da boca. Halina ficou acordada até às 4 da manhã, e então adormeceu ali mesmo, à mesa, com a cabeça apoiada nos braços cruzados, como fazia na infância. Agora, ela estava entre as pessoas e sentia como se entre ela e o resto do mundo houvesse um véu turvo. As vozes chegavam abafadas, os rostos se embaralhavam. Uma das vizinhas soluçava baixinho. O padre recitava a oração e o vento levava as palavras em direção às velhas amendoeiras além do muro do cemitério. O outono havia sido frio, o chão ainda estava encharcado, e da cova recém-aberta exalava umidade e cheiro de terra. A avó havia morrido tranquilamente durante o sono, como se simplesmente tivesse decidido não acordar. A vizinha Dona Valentina, que passava todas as manhãs com leite e pão, a encontrou na cama. O rosto sereno, as mãos cruzadas sobre o peito por cima do cobertor, como se ela mesma tivesse se arrumado para dormir. Os médicos disseram que foi o coração. Foi 82 anos, um coração gasto. Como se isso explicasse tudo. Para Halina, a avó não era simplesmente uma parente. Era a última pessoa no mundo perto de quem ela não precisava fingir. A mãe de Halina tinha ido trabalhar no exterior quando a filha tinha 11 anos, e desde então participava da sua vida apenas por voz. Primeiro por ligações esparsas, depois cada vez mais distantes. O pai, Halina nunca conheceu. E assim foi a avó quem a criou, naquela mesma casa de varanda torta, com o quintal de mangueiras e gerânios em cada peitoril. Dali vinha o cheiro de geleia de manga que a vovó fazia todo verão numa grande panela de cobre. Lá, as paredes eram cobertas de toalhinhas de crochê. A avó não admitia paredes nuas. Lá havia o velho armário de vidro rachado, onde ficava o serviço de porcelana das grandes ocasiões, tirado apenas na Páscoa e no Ano Novo. Ali naquela cozinha, Halina fazia os deveres da escola. Ali, naquela mesma mesa, ela confessou pela primeira vez à avó que havia se apaixonado. Depois do enterro, foram para o velório. A mesa foi posta na casa da avó, com a ajuda das vizinhas. Dona Valentina tinha assado bolinhos desde cedo e trouxe seu cuscuz. A tia Lúcia, velha amiga da avó, trouxe suco de tamarindo e ficou parada por um longo tempo na soleira, sem conseguir entrar, olhando o corredor como se não acreditasse que a dona da casa não estava mais lá. A mesa era simples e farta, do jeito do interior. Salada de maionese, arroz de forno, mocotó, pastéis de couve. A avó sempre punha a mesa assim, e as vizinhas, sem combinar, repetiram tudo exatamente como ela gostava. Halina sentou-se na cabeceira da mesa e acenava mecanicamente quando alguém dizia palavras carinhosas sobre a avó. Recebia abraços, oferecia o rosto para beijos. Por dentro estava vazia e entorpecida, como uma casa de onde se tirou todos os móveis. Igor sentou-se ao lado dela e se comportou como um genro impecável. Servia cachaça para os homens, passava os pratos, tirava o lixo. 2 ou 3 vezes pousou a mão no ombro de Halina, brevemente, como quem apoia a mão no encosto de uma cadeira. Quando os convidados começaram a ir embora, foi ele o primeiro a começar a tirar a mesa. E Dona Valentina chegou até a dizer: "Que bom marido você tem, Halininha, muito atencioso."
Alina acenou com a cabeça e não respondeu nada. Eles eram casados havia 4 anos. Tinham se conhecido por amigos em comum. Igor trabalhava como gerente numa construtora, se vestia bem, falava com segurança e sabia passar a impressão de alguém que tem tudo sob controle. Alina, que àquela altura já estava cansada de carregar tudo sozinha, o trabalho, o aluguel, a sensação permanente de não ter para quem contar, viu em Igor uma salvação. Ele ligava toda a noite, a buscava de carro, dava flores não só em datas especiais. Quando Alina o levou para conhecer a avó, ela ficou um bom tempo em silêncio. E depois, já na cozinha, quando Igor saiu para fumar no quintal, disse com secura: "Os olhos dele ficam fugindo. Presta atenção, Alininha." Alina riu na hora. "Vó, você parece que é de outro século. É um homem normal, só está nervoso. Todo mundo tem medo de você." A avó sacudiu a cabeça, mas não insistiu. Ela nunca forçava. Dizia uma vez e recuava. O primeiro ano foi bom. Ou talvez Alina simplesmente quisesse que fosse. Igor conseguiu um emprego novo. Eles alugaram um apartamento maior e nos fins de semana iam visitar a avó. Depois alguma coisa começou a se deslocar. Não de uma vez, mas lentamente, como uma rachadura na parede que você só percebe quando ela já vai do chão ao teto. Igor foi ficando irritado, passou a chegar tarde, parou de contar sobre o trabalho. O dinheiro que antes ia para o envelope comum em cima da geladeira começou a escorrer para algum lugar. Às perguntas, ele respondia com brevidade. "Investi num negócio, depois explico. Não mete o nariz, eu resolvo." Alina não metia o nariz. Ela havia aprendido desde criança a não se intrometer, a ser conveniente, a não criar problemas, a não fazer perguntas demais. A avó enxergava mais. Quando Alina vinha sozinha, e no último ano era cada vez mais sozinha, porque Igor estava sempre ocupado, a avó notava tudo, que Alina havia emagrecido, que sorria menos, que ao ser perguntada como estava, respondia rápido demais e animada demais. Uns 5 meses antes de morrer, a avó serviu o chá, sentou-se à sua frente e perguntou diretamente: "Ele não bate em você?" Alina quase engasgou. "Vó, que isso? Claro que não." A avó a encarou longamente e respondeu: "Bater é de muitos jeitos. Não precisa ser com as mãos." Alina mudou de assunto, foi falar do trabalho, de coisas pequenas. A avó não insistiu. Mas na hora de ir embora, quando Alina já abotoava o casaco no corredor, a avó de repente a pegou pelo pulso, com força, inesperadamente forte para a sua idade, e disse baixinho: "Se precisar, vem. A qualquer hora. A porta está sempre aberta." Alina a beijou na bochecha e foi embora. Só dentro do ônibus, olhando para a janela escura, sentiu um nó se formar na garganta. Agora a avó não estava mais lá, e a porta que sempre esteve aberta tinha se fechado. Nos dias após o funeral, Igor mudou. Não visivelmente. Por fora ele continuava o mesmo, ágil e eficiente, mas sua agitação havia ganhado um novo tom febril. No dia seguinte ao velório, quando Alina estava deitada no sofá enrolada no cobertor da avó, olhando para o teto, ele se sentou ao lado dela e falou em tom de negócios: "Olha, a gente precisa resolver os documentos, da casa, do terreno, quanto antes melhor. Senão você sabe como é, vira uma burocracia interminável, a gente perde os prazos." "Que prazos?" Alina perguntou baixinho. "A vovó foi enterrada ontem." "Sim, mas a vida não para. Eu só quero que fique tudo em ordem para nós dois." Ele disse para nós dois como quem recita uma frase decorada de um comercial de televisão. Alina se virou para a parede e não respondeu. Igor ficou parado por um instante e saiu do quarto. No dia seguinte, ele voltou com o assunto. Desta vez perguntou se a avó não havia deixado algo guardado. Uma caderneta bancária, talvez dinheiro vivo em algum canto da casa. Alina balançou a cabeça. Igor resmungou e disse que seria bom ir à casa dar uma olhada. Um dia depois, já estava indo sozinho, dizendo que queria verificar se as janelas estavam fechadas e se a torneira estava vazando. Voltou pensativo, fumou muito na varanda, ficou falando ao telefone em voz baixa
e desligava rápido. Quando Alina passava por ele, tudo aquilo se acumulava nela como água atrás de uma represa, devagar, com peso. Ela não conseguia nomear o que estava errado. Afinal, o marido só estava sendo prático, só se preocupando. Mas algo na voz dele, na pressa dele, no jeito como ele dizia a casa, não a casa da avó, só a casa, como se ela já não fosse de ninguém, provocava nela uma náusea pegajosa e viscosa. E então, o tabelião ligou. O telefone tocou numa quinta-feira à tarde, quando Alina estava na cozinha bebendo um chá que já havia esfriado. O número era desconhecido. Ela atendeu automaticamente. Alina. A voz era masculina, educada, mas com uma tensão de fundo que ela percebeu imediatamente. Aqui é o Dr. Roberto, tabelião da sua avó Zenaide. Não nos conhecemos pessoalmente, mas cuidei dos assuntos dela nos últimos anos. Sim, estou ouvindo, disse Alina, endireitando-se na cadeira sem perceber. Sou forçado a incomodá-la, e acredite, não faço isso à toa. Sua avó deixou comigo um pacote lacrado com uma instrução bem clara. Abrir somente na sua presença, somente na sua, de mais ninguém. Alina ficou em silêncio. Um pacote. Que pacote? A avó nunca tinha mencionado nenhum pacote. O problema, continuou o tabelião, e sua voz ficou ainda mais contida, é que seu marido, Igor, já vem aqui há vários dias. Insiste que tem o direito de abrir o pacote como membro da família. Hoje ele esteve aqui de novo. Fez alarde na recepção, quase arrombou a porta do meu gabinete. Minha assistente já pediu a ele para sair pela segunda vez. Sem sua presença, não vou abrir nada. Mas, Alina, peço-lhe muito, venha, de preferência hoje. Alina abaixou a xícara devagar. O chá derramou pela borda, mas ela não percebeu. Na cabeça havia uma sensação estranha, como um zumbido. Não era medo, era outra coisa. Como se todos aqueles pequenos sinais de alarme dos últimos dias tivessem tocado ao mesmo tempo. Ele sabia do pacote? Ela perguntou. O tabelião fez uma pausa. Não sei como ele ficou sabendo. Sua avó pediu para manter em segredo, mas ele veio no dia seguinte ao funeral, diretamente, ou seja, sabia ou desconfiava. Alina fechou os olhos. Vieram à mente as perguntas de Igor sobre os documentos, a ida à casa da avó para verificar a torneira, as ligações em voz baixa. Eu vou, disse ela. Em 1 hora. Depois de desligar, Alina ficou um longo tempo imóvel. Lá fora chovia miúdo, e as gotas escorregavam pelo vidro em trilhas tortuosas. Do quarto vinha o som abafado da televisão. Igor assistia a algum programa esportivo. Uma noite comum, uma vida comum. Só que agora Alina olhava para essa normalidade como por uma lupa e via o que antes não havia querido enxergar. Ela se lembrou de como a avó, na última visita, 1 mês antes de morrer, a observou longamente através da mesa e de repente disse: "Você ficou diferente, Alininha, quieta assim, como se alguma coisa pesada estivesse te amassando e você fosse te acostumando." Alina tinha desconversado, dizendo que estava cansada do trabalho. A avó acenou com a cabeça, mas nos olhos havia algo que não era pena, era determinação. Como se ela já soubesse de algo e já estivesse planejando. Agora sentada na cozinha com o telefone na mão e uma poça de chá frio sobre a mesa, Alina pensou pela primeira vez. E se a avó realmente estivesse planejando algo? E se esse pacote não fossem apenas documentos? E se fosse a última coisa que ela conseguiu fazer por mim? Ela se levantou, limpou a mesa, pôs a xícara na pia, vestiu o casaco, pegou a bolsa. Igor apareceu na soleira do quarto. "Para onde você vai?" "Resolver umas coisas", respondeu Alina sem se virar. "Que coisas?" Havia algo afiado na voz dele. "Quando voltar, conto." Ela saiu, fechando a porta com cuidado. No patamar, parou, encostou as costas na parede e ficou alguns segundos apenas respirando. Depois tirou o telefone e chamou um táxi. O cartório ficava a uns 15 minutos de carro, mas Alina pediu ao motorista que parasse 2 quarteirões antes. Ela precisava caminhar, precisava respirar,
se recompor, acalmar o zumbido na cabeça. Ela andou pela alameda da velha praça, passando por bancos molhados e pombos que se afastavam preguiçosamente, e pensava na avó, em como ela a ensinara a fazer bolo de maçã e sempre dizia: não tenha medo de nada, nem da massa, nem da vida. Os dois pedem que você meta a mão sem hesitar. Pensava em como a avó, já bem idosa, toda primavera caiava sozinha às árvores do quintal, colocava o avental do avô, pegava o balde de cal e ia, sem esperar ajuda de ninguém. Pensava em como na última despedida, junto ao portão, a avó a abraçou com uma força especial e disse uma frase estranha: eu fiz tudo o que pude. Agora é com você. Alina não entendeu na hora. Achou que a avó estava apenas cansada e falava da vida de modo geral. Agora essas palavras soavam de outro jeito, de um jeito completamente diferente. Ela atravessou a praça de ponta a ponta, saiu em frente a um prédio cinza de 3 andares, onde ficava o cartório. Atrás da porta de vidro havia luz acesa. Alina respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e entrou. Na recepção cheirava a papel e a algo burocrático, piso velho ou produto de limpeza. Atrás do balcão sentava-se uma mulher jovem com ar cansado e junto à janela, de costas para a entrada, estava Igor. Alina parou na soleira. Enquanto ela caminhava pela praça tentando se recompor, ele visivelmente foi direto de carro. Ele se virou ao som da porta e por uma fração de segundo seu rosto mudou. Passou nele algo como contrariedade, imediatamente coberto pela máscara habitual de marido solícito. Finalmente, ele se adiantou em passos largos, como dono do lugar. Quanto tempo ainda para ficar enrolando? Vamos logo abrir isso e ir para casa. Alina parou no meio da recepção. Algo no tom dele, não nas palavras, mas no próprio tom, naquele vamos logo abrir impaciente, como se estivesse falando de uma encomenda de site e não da última vontade da avó. A tocou de um jeito que ela sentiu algo se contrair por dentro, como um punho fechado bem no estômago. Como você soube que eu estava vindo aqui? Ela perguntou baixinho. Igor hesitou por um instante, brevíssimo, mas ela percebeu. Bom, eu sabia que o tabelião tinha te ligado. Decidi passar para ajudar, já que você agora não está em condições de resolver essas coisas sozinha. Ele não respondeu à pergunta, simplesmente pulou por cima dela, como se pula sobre uma poça na calçada. Alina quis perguntar de novo, mas então a porta do gabinete se abriu e no vão surgiu um homem de óculos e terno cinza, o Dr. Roberto. Ele olhou primeiro para Alina, depois para Igor, e algo em seu olhar confirmou o que ela já sentia. Aquele homem estava cansado do marido dela. Alina, ele acenou para ela com discrição. Por favor, entre. E virando-se para Igor, o senhor pode aguardar aqui. Por que razão? Igor avançou imediatamente. Sou o marido. Somos família. Que segredos podem existir aqui? A assistente atrás do balcão desviou o olhar. Pela expressão dela, ficava claro que essa cena não era novidade. A instrução de sua avó é absolutamente clara, disse o Dr. Roberto com voz calma, sem pressão, mas sem ceder. O pacote é aberto na presença de Alina. Pessoalmente, é a vontade dela e sou obrigado a cumpri-la. Igor cerrou os maxilares. Isso é só uma formalidade. Você vai me deixar do lado de fora com toda a seriedade? Igor, disse Alina de repente. Ela mesma não esperava dizer isso. Espere aqui, vou eu mesma. Ele se virou para ela rápido, como se não acreditasse. O quê? Espere aqui. Vou eu sozinha. Por alguns segundos, eles se olharam. Nos olhos dele passou algo escuro, não raiva, mas cálculo, uma rápida reavaliação das opções. Depois ele levantou as mãos com as palmas abertas, um gesto que deveria parecer conciliatório, mas soou falso como uma cena mal interpretada. Tudo bem, tudo bem. Como você quiser. Vou esperar. Alina entrou no gabinete. O Dr. Roberto fechou a porta e girou a tranca. O gabinete era pequeno, uma mesa de madeira escura, 2 poltronas para visitantes, uma estante ao longo da parede cheia de pastas.
Sobre o peitoril, uma violeta num vaso de barro. A única mancha de vida em todo aquele espaço burocrático. Na parede, havia um relógio de pêndulo e seu tic-tac compassado era o único som. O tabelião caminhou até a estante, retirou da prateleira inferior um pacote compacto de papel pardo amarrado com barbante e selado com lacre de cera, e o pôs sobre a mesa diante de Alina. No pacote, com a letra grande e um pouco irregular da avó, estava escrito: abrir somente para Alina, pessoalmente. E logo abaixo, em letras menores, não entregar a mais ninguém. A ninguém. Alina passou o dedo por cima das letras. A letra da avó, ela a reconheceria entre 1000. Aquelas letras levemente inclinadas para a direita, grandes e cuidadosas, como de quem aprendeu a escrever com muita atenção. Em casa, na gaveta da cômoda, havia um cartão assinado com aquela mesma letra, para a Alininha, no seu aniversário. Seja feliz, minha querida. Isso foi há 2 anos. Agora, não haveria mais cartões. Pode abrir quando estiver pronta, disse o tabelião em voz baixa. Alina puxou o barbante. O lacre estralou. Dentro do pacote havia um envelope grosso, comum, branco, de correio, mas inchado, pesado. E ao lado dele, num saquinho transparente com fecho, um pendrive preto. O tipo mais comum, barato, daqueles que se vendem em qualquer esquina. Alina pegou o envelope e o entreabriu. Dentro havia dinheiro, maços presos por elásticos de farmácia. Ela não contou, apenas viu a espessura e seus dedos tremeram. Não era uma reserva para dias difíceis que se guarda debaixo do colchão. Era uma quantia séria, o suficiente para recomeçar a vida. De onde vem isso? Ela sussurrou, sem se dirigir a ninguém. O Dr. Roberto não respondeu. Em silêncio, tirou da gaveta um notebook, abriu-o, ligou e virou a tela para Alina. Depois, inseriu cuidadosamente o pendrive na entrada lateral. Sua avó pediu que você assistisse aqui, não em casa, aqui. A tela piscou. Surgiu a abertura do player de vídeo. Então o vídeo carregou e Alina parou de respirar. Na tela estava a avó, viva, sentada à mesa da cozinha, aquela mesma mesa coberta pela toalha plastificada com florinha miúda, a qual elas tinham tomado chá tantas vezes. Atrás da avó via-se a janela com a cortina de tule e a quina da geladeira, em cima da qual ficava o televisorzinho. A avó usava o lenço escuro e a blusa de casa cinza, com botões grandes. As mãos pousadas sobre a mesa, o rosto sério, tranquilo, sem sombra de agitação. Ela olhou diretamente para a câmera e começou a falar. Alininha, se você está assistindo a isso, é porque eu já não estou mais aqui. A voz era firme, com uma leve rouquidão que havia surgido nos últimos anos. Alina apertou os apoios da poltrona. As lágrimas brotaram na hora, quentes e pesadas, mas ela não piscou, com medo de perder nem um segundo sequer. Não sei quando isso vai acontecer, continuava a avó. Pode ser daqui a 1 mês, pode ser daqui a 1 ano, mas quero que você ouça de mim e não de outra pessoa, e não quando for tarde demais. A avó se inclinou levemente para a frente e sua voz ficou mais baixa, porém mais firme. O dinheiro do envelope não é presente. É a sua proteção. Fui guardando da aposentadoria. Tinha alguma coisa numa caderneta de tempos antigos. A tia Lúcia também ajudou um pouco. Expliquei a ela por que depois. Dá para contratar um bom advogado, alugar um lugar para morar, passar o primeiro tempo enquanto você encontra seus pés. Não gaste com besteira. Isso é para a vida sem ele, se for preciso. E eu acho que vai ser preciso. Alina sentiu as palmas das mãos esfriarem. Ela queria dizer alguma coisa, mas para quem? A avó estava na tela do outro lado do vidro, em outro tempo, e falava como se estivesse sentada à sua frente. Já sou velha demais, Alininha, mas não sou cega. Seu Igor veio me visitar mais de uma vez. Começou mais ou menos na primavera do ano passado. A princípio parecia que era só para dar um alô, tomar um chá, dar uma volta no quintal, mas depois foi começando a perguntar. Não a mim, sobre mim.
Para quem a casa está registrada, quais documentos existem, como está a situação do terreno. Pensava que eu não iria notar. Eu notava. A avó fez uma pausa e ajeitou o lenço. Um gesto habitual que Alina havia visto 1000 vezes. E isso tornava tudo mais doloroso ainda, aquela naturalidade, a avó ajeitando o lenço e falando de traição com a mesma calma com que falaria do tempo. E no inverno ele veio acompanhado. Trouxe um homem jovem, num casaco, com uma pasta. Ficaram andando pelo terreno medindo a passos. O homem fotografava a casa de vários ângulos. Depois eles sentaram no carro e ficaram conversando por muito tempo. Igor pensava que eu estava deitada, que estava passando mal, mas eu estava atrás da cortina e vi tudo. Alina se abraçou. Sentiu frio por dentro, não na superfície, mas por dentro, como se alguém tivesse aberto uma porta para uma noite de frio intenso, bem no meio do seu peito. Depois eu perguntei a ele com jeitinho: quem estava com você? Ele disse que era um amigo que tinha passado de caminho. Mentiu sem nem corar. Foi aí que entendi. Ele está esperando. Esperando eu morrer, e depois quer se apropriar de tudo enquanto você está no luto e não está raciocinando direito. E pretende te deixar com o que ele mesmo decidir. Na tela, a avó levantou a mão. Devagar, com esforço, como se pesasse mais que o normal, e sacudiu o dedo. Não para a câmera, para a Alina. Não deixa, você está me ouvindo? Não dá um centavo para ele. Nenhum. Da porta do gabinete veio um barulho. Igor. Alina ouvia sua voz abafada, porém reconhecível. Ele discutia com a assistente. O Dr. Roberto lançou um olhar para a porta, mas não se levantou. Na tela, a avó continuava. Eu sei que agora você vai dizer, mas avó, talvez você tenha se enganado. Talvez tenha sido impressão sua. Não, não foi impressão. Quando alguém traz um avaliador até a sua casa, não é impressão nenhuma. Mas eu sabia que minhas palavras sozinhas não iam bastar para você. Você acreditava nele. Talvez ainda acredite até agora. A avó suspirou, fundo, pesado, de um jeito que se via os ombros subindo e descendo. Por isso pedi para a Valentina. Você a conhece. Ela mora 3 casas adiante. Contei tudo para ela, e ela concordou em ajudar. Ela gravou algumas coisas no celular. Pedi para incluir no pendrive também. Então, se ele começar a dizer que fiquei senil, que velha Gagá inventou tudo, você liga o próximo arquivo. Eu não teria conseguido fazer isso sozinha. Tenho 82 anos. Mal aprendi a usar o telefone. Mas a Valentina é uma querida. Ela fez tudo direitinho. O vídeo parou. O rosto da avó ficou congelado na tela, a boca levemente aberta, como se quisesse dizer mais alguma coisa e não tivesse conseguido, ou tivesse decidido, deixar para o próximo arquivo. No gabinete pairou o silêncio. Alina estava imóvel. As mãos repousavam no colo, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos tinham embranquecido. Ela não conseguia desviar o olhar da tela. A avó. Sua avó que nada lhe tinha dito em vida. Não por medo, mas porque sabia que as palavras não resolveriam. Era preciso provas. O Dr. Roberto tossiu discretamente. Há mais 2 arquivos no pendrive. Quer continuar? Alina acenou com a cabeça. Quis dizer sim, mas a garganta fechou e ela apenas acenou. Do lado de fora voltou a ouvir-se a voz de Igor. Desta vez, mais alta. O que estão fazendo aí dentro? Quanto tempo assim? Tenho o direito de saber. A assistente respondeu algo ininteligível, mas pelo tom estava claro que tentava acalmá-lo. Depois ouviu-se uma pancada, não na porta, mas no balcão, com a palma, com irritação. O Dr. Roberto tirou os óculos, limpou-os na beira do paletó e os colocou de volta. Depois olhou para Alina. Alina, se quiser, posso pedir para ele ir embora. Chamar segurança, se necessário. Não precisa, disse Alina. A voz havia voltado, baixa, mas firme. Deixe ele esperar. Abra o próximo arquivo. O tabelião clicou com o mouse. A tela piscou e surgiu um novo vídeo, de qualidade bem diferente.
Uma gravação feita com celular, levemente trêmula, filmada claramente por uma porta entreaberta ou de trás de uma cortina. A imagem balançava, o som era imperfeito, mas os rostos e as vozes eram reconhecíveis. Alina se inclinou para a frente, olhando fixamente a tela, e a respiração parou. Na tela estava o quintal da casa da avó. Aquele mesmo quintal onde Alina, na infância, se balançava no balanço rangente preso à mangueira. Onde a avó estendia a roupa em cordas entre dois postes e reclamava do gato do vizinho que havia tomado o hábito de dormir nos lençóis limpos. Agora o quintal parecia cinza e pelado. Era uma gravação de inverno. As árvores sem folhas, o chão coberto de lama. Junto ao portão estava estacionado o carro de Igor, escuro, com as placas enlameadas. Igor estava parado na frente da entrada com um homem que Alina não conhecia. O homem era de estatura mediana, num casaco escuro com uma pasta tablet nas mãos. O mesmo de quem a avó havia falado. Jovem, profissional, com o jeito de quem está habituado a avaliar bens alheios. Eles estavam próximos um do outro. Falavam em voz baixa, mas Dona Valentina havia conseguido se aproximar o suficiente, provavelmente filmando pela fresta do muro ou de trás do galpão, e o microfone do celular captava cada palavra. Igor falava primeiro. A voz era completamente diferente da que ele usava com Alina. Não havia aquele tom gerencial e solícito. Era descontraído, confiante, com um sorriso frouxo, como de alguém que discute um bom negócio. Quando a velha morrer, a gente pega o pacote com os documentos no cartório e depois vai quebrando a Alina. Ela vai estar num estado que você coloca qualquer papel na frente dela e ela assina sem nem olhar. O homem do casaco se virou para a casa e a examinou de cima a baixo. A casa está em bom estado. O terreno tem boa metragem. Isso é vantagem. A cerca vai precisar de troca, mas comprador aparece. O bairro é tranquilo, 10 minutos até a estrada. Dá para colocar no mercado rápido. Rápido é quanto tempo? Te perguntou Igor. Se não exagerar no preço, uns 2 meses. Agora tem procura por esse tipo de terreno. O importante é que os documentos estejam limpos e a mulher não crie dificuldade. Igor deu um risinho. A gente bota na frente o que precisar, diz que é formalidade, tipo regularização. Ela não entende nada disso. Mostra uma folha para ela, ela assina, só para não precisar se aprofundar no assunto. O homem do casaco esboçou um sorriso rápido. Bom de serviço. E se ela topar ser difícil? E então Igor respondeu, de maneira tão tranquila, tão banal, como se estivesse falando não da própria esposa, mas de um obstáculo qualquer que era só pôr de lado. Ela não vai criar dificuldade. Ela confia em mim. 3 palavras. Alina as ouvia, e cada uma entrava nela como uma agulha, precisa, profunda, sem anestesia. Ela confia em mim. Não, ela me ama. Não vamos decidir juntos. Ela confia em mim, como se ela fosse um instrumento, uma alavanca, uma chave que ele há muito tempo havia moldado para o fechado que queria abrir. A gravação continuou por mais alguns segundos. O homem do casaco anotava algo no tablet. Igor acendeu um cigarro e olhou para a casa com ar de quem avalia uma mercadoria numa loja. Depois eles entraram no carro e foram embora. A câmera tremeu e o vídeo se encerrou. Alina não se movia. Estava sentada com as mãos cravadas nos apoios da poltrona, olhando para a tela apagada. Nos ouvidos, ressoava a voz dele, aquele tom calmo, quase entediado, com que pronunciara: vai quebrando a Alina. Quebrando. Como se ela fosse um pano que precisasse ser retorcido. Como se o seu luto, a sua perda, o seu coração despedaçado, fossem apenas uma janela de oportunidade conveniente. Há um terceiro arquivo, disse o Dr. Roberto em voz baixa. Alina não respondeu. O tabelião esperou alguns segundos e clicou sozinho. Na tela, apareceu novamente a avó. A mesma mesa, a mesma cozinha, mas a luz era diferente. Provavelmente haviam filmado em outro dia, perto do anoitecer. Lá fora estava escuro, e sobre a mesa ardia o abajur verde que Alina se lembrava desde a infância. A avó parecia cansada, mas os olhos estavam lúcidos,
atentos. Alininha, ela começou, e a voz estava mais baixa do que no primeiro vídeo. Se você já assistiu à gravação da Valentina, agora sabe o que eu soube nesses últimos meses. Sei que você está mal agora. Sei que talvez esteja sentada aí pensando: para que ela me fez isso? Por que me mostrou? Seria melhor não saber. A avó sacudiu a cabeça, devagar, com aquela tranquilidade serena que só tem as pessoas que viveram uma vida longa e difícil. Não, Alininha, é melhor saber. É sempre melhor saber. Eu vivi com seu avô por 37 anos. Ele era um bom homem, mas não era fácil. Eu aguentei muita coisa, perdoei muita coisa, mas uma coisa eu nunca perdoaria: descobrir que ele estava esperando pela minha desgraça para lucrar com ela. Isso não é marido. Isso é um estranho que dorme na sua cama. Ela fez uma pausa e esfregou os olhos com o dorso da mão, num gesto de cansaço. A Valentina gravou tudo. Eu confio nela. Ela não é de inventar. Pedi a ela porque sabia. Sozinha, você não vai acreditar. Vai dizer que vovó é velha, que vovó não entendeu direito. E ele ainda vai tentar se virar. Ele sabe se virar. A Lininha, ele vai dizer que foi tirado fora de contexto, que estava brincando, que foi mal interpretado. Ele vai dizer o que precisar, e você vai querer acreditar porque é mais fácil, porque dá medo. A avó se endireitou na cadeira e olhou diretamente para a câmera, de um jeito que a Lina sentiu, como se ela estivesse olhando nos seus olhos, através da tela, através do tempo, através da morte. No envelope tem o dinheiro que eu consegui guardar. Não deixe ele pegar nem um centavo. Contrate um advogado, bom, não barato. Alugue um apartamento separado. Troque as fechaduras da casa. Faça tudo o que for preciso para que ele não chegue perto da casa e do terreno. Isso não é dele, é meu. E agora é seu. Ela silenciou novamente. Do lado de fora, na gravação, um cachorro de vizinho latia levemente. Ouvia-se o tic-tac do relógio, aquele cuco de corredor que ficava na casa da avó desde tempos imemoriais. E não tenha medo de ficar sozinha, disse a avó baixinho. Às vezes é melhor aguentar uma noite difícil do que passar a vida inteira ao lado de uma pessoa que já decidiu tudo por você. Você é forte, Alininha, mais forte do que pensa. Eu sei disso, porque fui eu quem te criou. A avó estendeu a mão em direção à câmera, com dificuldade, lentamente, do jeito que ficam as mãos de quem envelhece, e a tela ficou escura. Provavelmente ela mesma apertou o botão. A última coisa que a Lina viu foram os seus dedos, secos, com as veias saltadas, com a aliança de casamento que a avó nunca havia tirado depois da morte do avô. No gabinete fez-se um silêncio tão fundo que se ouvia o ronrono do notebook, e do outro lado da parede, na recepção, o rangido de uma cadeira. Igor se mexendo sem encontrar sossego. A Lina estava imóvel. As lágrimas corriam pelas faces, mas ela não as enxugava. Ela olhava para a tela apagada e via a avó. Não a do vídeo, mas a sua, a viva. De pé junto ao fogão mexendo a geleia, sentada na varanda com o jornal, acompanhando a Lina até o portão e acenando com a mão e dizendo, ajeitando o colarinho dela: abotoa o casaco, está frio lá fora. E não chora. Choro é para depois, quando tiver o que chorar. Agora vai e faz o que tem que ser feito. Da porta veio um som brusco. Igor não aguentou e arrancou a maçaneta. A porta estava trancada. Alina, ele gritou. O que está acontecendo aí? Abre! O Dr. Roberto se levantou, ajeitou o paletó e foi até a porta. Abriu-a ele mesmo. Igor estava na soleira, vermelho, despenteado, com a gola da camisa desabotoada. Atrás dele, a assistente estava em pé junto ao balcão, com uma pasta apertada contra o peito, olhando para ele com evidente hostilidade. Igor entrou no gabinete, lançou um olhar rápido ao notebook, ao envelope sobre a mesa para a Lina, e imediatamente entendeu tudo. Entendeu pelo rosto dela, pela maneira como ela o olhava. Ele foi o primeiro a se recompor. Sempre era o primeiro a se recompor. Isso a Lina sabia dele. Ele era capaz de se adaptar numa fração de segundo, como um ator que esqueceu o texto e começa a improvisar na hora.
Isso tudo pode ser editado do jeito que quiserem. Ele deu um passo firme em direção à mesa. Alguma vizinha filmou uma coisinha e vocês vão acreditar nisso? Falando sério, 2 trechos de vídeo e você está pronta para acreditar que seu marido... Ele não terminou, porque Alina levantou os olhos para ele, devagar, como se cada movimento custasse um esforço enorme, e ele viu naqueles olhos algo que nunca havia visto antes. Não lágrimas, não medo, não aquela docilidade habitual que ele havia aprendido tão bem a usar. Clareza, uma clareza fria, serena, definitiva. Você já disse tudo, ela respondeu baixinho. Na gravação, com as suas palavras, com a sua voz, ela confia em mim. E confiava mesmo. Igor abriu a boca e a fechou. Depois abriu de novo. Ele ia experimentando as opções. Ela via isso. Justificativa, indignação, mágoa, ternura. Todas as cartas estavam na sua mão, e ele escolhia freneticamente qual jogar. Alina, escuta, você não está em condições de tomar decisões agora. Sua avó acabou de morrer. Você está no limite. Agora qualquer coisa que te mostrem, você vai acreditar. Vamos para casa, a gente se acalma, conversa direito. Peço às pessoas alheias que deixem o gabinete, disse o Dr. Roberto. A voz era tranquila, mas do jeito de quem está acostumado a ser obedecido. Imediatamente. Não sou pessoa alheia nenhuma. Igor levantou a voz. Sou o marido dela. Neste momento, o senhor está no meu gabinete sem ser convidado e me impedindo de cumprir a vontade da testadora. Se não sair voluntariamente, chamo a segurança. Não é um pedido. Por alguns segundos, Igor ficou parado, passando o olhar do tabelião para Alina e de volta. Ele ainda procurava algo. Uma brecha, uma saída, um ponto fraco. Mas Alina não desviou o olhar. Estava sentada sem se mover, as mãos no colo, e o olhava do jeito que a avó provavelmente o havia olhado de trás da cortina, enquanto ele passeava pelo quintal dela com o avaliador. Igor contraiu o queixo, virou as costas e saiu. A porta bateu com tanta força que a violeta no peitoril estremeceu. Alguns segundos depois bateu a porta de entrada, mais baixo. Depois o som de um motor sendo dado à partida lá fora. E silêncio. Alina expirou. Devagar, longo, como se não estivesse respirando havia meia hora. Os ombros baixaram, os dedos se abriram. Ela olhou para o envelope, para o pendrive, para a tela do notebook e então para o tabelião. O Dr. Roberto estava de pé junto à janela, provavelmente verificando se o carro de Igor havia ido embora. Então se virou, caminhou até uma mesinha no canto, verteu água de uma jarra num copo e o pôs diante de Alina. O copo era comum, daqueles que existem em toda a repartição e em todo o hospital. Alina o pegou com as 2 mãos e tomou um gole. A água estava morna e sem sabor, mas as mãos pararam de tremer. O Dr. Roberto sentou-se atrás da mesa, tirou os óculos, os colocou à sua frente e disse em voz baixa: Sua avó veio até mim no começo do inverno, sozinha, trouxe o envelope e o pendrive. Pediu para guardar e entregar somente a você. Eu perguntei, por que tanto sigilo? Ela respondeu, porque o marido da minha neta é um vigarista, e a neta ainda não enxergou isso. Mas vai enxergar quando eu não estiver mais aqui. Vai enxergar. Ele fez uma pausa e acrescentou, trabalho como tabelião há 23 anos. Já vi de tudo. Mas essa mulher eu vou lembrar por muito tempo. Sua avó a amava muito. E, ao que tudo indica, entendia tudo muito bem. Alina pousou o copo sobre a mesa, passou a palma da mão pelo rosto enxugando os rastros secos das lágrimas. Olhou para o envelope com dinheiro, para o pendrive, para a letra da avó na embalagem parda. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu não o vazio, mas um apoio, firme, sólido, como os degraus de madeira da varanda da avó, pelos quais ela corria descalça todo o verão. A avó não estava mais. Mas o que ela havia feito, aquele pacote, aquelas gravações, aquele dinheiro, era como uma mão estendida da escuridão. O último gesto, o mais importante de todos. Alina guardou o envelope e o pendrive na bolsa, fechou o zíper. Levantou-se.
Doutor Roberto, ela disse com calma. Preciso de um bom advogado. O senhor pode recomendar alguém? O tabelião a olhou e acenou ligeiramente com a cabeça. Posso. Anote. Alina saiu do cartório e parou na calçada. O ar estava úmido, cheirava a asfalto molhado e a algo verde, fresco. Ali perto, por trás do muro do quintal vizinho, o jasmim já estava brotando. O carro de Igor não estava no estacionamento. Ela tirou o celular. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Devia ter ido embora tentando decidir qual tática usar. Alina guardou o telefone. Jogou a bolsa no ombro. A bolsa parecia mais pesada agora, embora o envelope com dinheiro não pesasse tanto assim. Ela chamou um táxi. No carro, ela abriu as notas do celular e anotou o nome e o número que o tabelião havia lhe dado. Doutora Marina Kretzer. O doutor Roberto havia dito sobre ela com brevidade. Dura, cara, mas conhece bem o ofício e não tem medo de nada. Alina discou o número ali mesmo no táxi. Atendeu uma secretária eletrônica. Atendimento das 9 horas às 18 horas. Agendamento pela secretária. Alina olhou para o relógio. 8 da noite. Tarde demais. Ela encerrou a ligação e se recostou no banco. Voltar para casa era impossível. Não porque tivesse medo de Igor. Ele nunca havia levantado a mão. Isso ela nunca havia observado nele. Mas agora, depois de tudo que havia visto e ouvido, voltar ao apartamento deles, sentar diante dele na mesa da cozinha, ouvir as explicações dele, só de pensar nisso, ela sentia náusea. Ela imaginou como ele estaria na entrada, de braços cruzados, e falaria com aquela voz razoável. Sem histeria, vamos conversar como adultos. E ela quis abrir o vidro do carro e colocar a cabeça para fora no vento, como fazia na infância quando ficava enjoada. O táxi rodava pelas ruas noturnas. Os postes já estavam acesos, as vitrines das lojas brilhavam em amarelo. Alina olhava para as casas que iam passando e pensava que ainda naquela manhã ela era uma mulher cuja avó havia morrido e que ainda tinha um marido. E agora ela era uma mulher cuja avó havia morrido, mas que na prática nunca havia tido um marido. Havia um homem que morou ao lado dela durante 4 anos e esperou o momento certo. Ela discou o número da única pessoa para quem podia ligar. Atenderam na 3ª chamada. Alininha. A voz de Sônia, sua amiga da faculdade, estava sonolenta e espantada. O que houve? Como você está? Sônia, disse Alina, ela mesma se surpreendendo com a firmeza de sua própria voz. Preciso dormir fora de casa. Posso ir para o seu apartamento? Pausa. Breve, mas perceptível. Claro que pode. Aconteceu alguma coisa com o Igor? Quando eu chegar, conto. Sônia morava do outro lado da cidade, num quarto e sala no 5º andar, sem elevador. Quando Alina subiu a escada, a porta já estava entreaberta. Sônia estava na soleira de pijama e com o cabelo molhado de banho. Ela olhou para Alina, para o rosto dela, para a bolsa pesada, para o jeito como ela estava parada, encostada no batente da porta. E recuou em silêncio. Na cozinha, havia luz. Sobre a mesa já havia 2 canecas e a chaleira. Sônia sabia ler situações sem palavras. Era por isso que Alina a amava desde o 1º ano de faculdade. Alina sentou na banqueta, pôs a bolsa no chão, apertou-a com o pé por reflexo, como se alguém pudesse tirá-la, e começou a contar. Não desde o começo, do meio, do momento em que o tabelião inseriu o pendrive no notebook e na tela apareceu a avó. Sônia escutou em silêncio, sem exclamações, sem interrupções, sem perguntas. Só uma vez, quando Alina repetiu as palavras de Igor da gravação. Quando a velha morrer, vai quebrando a Alina. Ela assina qualquer coisa. O queixo de Sônia enrijeceu, como se ela tivesse cerrado os dentes. Que lixo, disse Sônia quando Alina se calou, baixinho, sem drama, como uma constatação. Alina acenou com a cabeça. O chá na caneca há muito havia esfriado. Ela não havia dado um gole sequer. Amanhã eu ligo para o advogado, disse ela. O tabelião deu um contato
E hoje eu só precisava não estar em casa. Sônia se levantou, tirou a roupa de cama do armário e começou a fazer o sofá em silêncio. Alina olhava para as costas dela, para os movimentos familiares de esticar o lençol, bater no travesseiro, e de repente sentiu algo se afrouxar por dentro. Não de vez, não. Mas um pouco. Como se alguém tivesse afrouxado uma corda que apertava as costelas. Durante a noite, Alina não dormiu. Ficou deitada no sofá de Sônia, olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do relógio da parede. Pensava, não no passado, não no que havia acontecido. Sobre isso, ela já havia pensado o suficiente. Pensava no que fazer dali em diante. Passo a passo, como a avó ensinava. Não tente pegar tudo de uma vez. Pega uma coisa, termina, depois pega a próxima. De manhã, pontualmente às 9, Alina discou o número do advogado. Desta vez, atendeu uma voz viva, a da secretária jovem e profissional. A doutora Marina Kretzer poderia recebê-la naquele dia às 2. Alina marcou a hora. Até lá, ela ficou na cozinha de Sônia, escrevendo uma lista. Num caderninho com caneta, como a avó que também sempre anotava as tarefas à mão, sem confiar nos celulares. A lista era curta: advogado, apartamento, documentos da casa, inventário. 4 itens. 4 passos da vida antiga para a nova. O escritório da doutora Marina Kretzer ficava num centro empresarial. No 3º andar, divisórias de vidro, ar-condicionado, cheiro de café bom. A própria doutora. Marina era uma mulher de uns 50 anos, com cabelo curto, olhos escuros e rápidos, e o hábito de escutar levemente inclinando a cabeça para o lado. Sobre sua mesa havia a foto de 2 adolescentes e um cacto num vaso em formato de coruja. Alina contou tudo, pôs o pendrive sobre a mesa. A doutora Marina o inseriu em seu computador. Assistiu aos 2 vídeos em silêncio, sem mudar de expressão. Depois se recostou na poltrona e tamboreou os dedos na mesa. As gravações são boas, ela disse. Não são prova absoluta, mas somadas a outras circunstâncias, são um argumento sólido. Agora vamos por partes. A casa está registrada no nome da avó? Sim, dela. Tem testamento? O Dr. Roberto disse que tem, em meu nome. O marido está no testamento? Não. A doutora Marina acenou com a cabeça. Ótimo. Então a primeira coisa que fazemos é abrir o inventário. Regularizamos tudo em seu nome. E, ao mesmo tempo, solicitamos o bloqueio de qualquer transação com esse imóvel, para que ninguém, nem o marido, nem os corretores dele, nem quem quer que seja, consiga vender, hipotecar ou transferir sem o seu conhecimento. Ele pode tentar? Perguntou Alina. Pode. Nessas situações, as pessoas tentam com frequência, falsificam procurações, encontram seus próprios cartórios, pressionam a esposa para assinar documentos. Mas vamos fechar todas as saídas. É para isso que o dinheiro da sua avó vai servir, para proteger o que ela lhe deixou. Alina tirou o envelope da bolsa e o pôs sobre a mesa. A doutora Marina não o contou, apenas o olhou e disse: mulher inteligente. Fez tudo certo. Agora nossa tarefa é não decepcioná-la. Naquele mesmo dia, Alina alugou um apartamento, um quarto no 4º andar, num bairro tranquilo. O apartamento era simples, papel de parede com estampinha miúda, mobília velha, mas limpo e com fechadura funcionando. A dona, uma senhora de rosto redondo e bondoso, entregou as chaves e disse: fica à vontade, filha. Os vizinhos são quietos. Tem pracinha no quintal, mercado do outro lado da rua. Alina agradeceu, fechou a porta, sentou no sofá da sala vazia e ficou assim por uns 20 minutos sem se mover. Não porque estivesse mal, mas porque estava em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, em silêncio de verdade. 2 dias depois, a doutora Marina ligou para dizer que o bloqueio havia sido registrado. E ainda que, durante a verificação, tivessem aparecido detalhes interessantes. Igor, ao que parecia, já havia contatado 2 compradores em potencial. A um deles havia até dito o preço e discutido prazos.
sem ter nenhum direito sobre a casa da avó, sem procuração, sem documentos. Ele agia apenas no blefe, se apresentava como marido da herdeira e prometia que a esposa assinaria tudo em breve. Ele claramente contava que você assinaria sem questionar, disse a advogada ao telefone. E, ao que tudo indica, tinha razões para pensar assim. Antes funcionava? Alina ficou em silêncio, mas a resposta era óbvia. Sim. Antes havia funcionado durante 4 anos seguidos. Assina aqui, é formalidade. Não precisa se aprofundar, eu resolvo. Confia em mim. Passada uma semana, Igor apareceu. Não ligou antes, não mandou mensagem. Simplesmente surgiu na porta do apartamento alugado. Alina não sabia como ele havia descoberto o endereço, talvez por conhecidos em comum, talvez rastreando o telefone. Ela ouviu a campainha, olhou pelo olho mágico e viu o rosto dele, tenso, de lábios apertados, com aquela expressão que ele sempre adotava quando queria parecer ao mesmo tempo magoado e magnânimo. Alina não abriu. Ficou parada no corredor, as costas encostadas na parede, e escutou. Alina, abre, vamos conversar como adultos. Silêncio. Eu sei que você está aí, vejo a luz. Silêncio. Alina. A voz ficou mais alta. Isso já é ridículo. O que foi que você aprontou? Por causa de umas gravações, por causa da paranoia da sua avó, você largou o marido? Ela te virou contra mim, não entende? Ela nunca me aceitou. Fez tudo isso de propósito para nos separar. Alina fechou os olhos. A paranoia da avó. A avó, que durante meses havia reunido provas, pediu à vizinha para gravar um vídeo, foi sozinha até o cartório e previu tudo, e ele chamava isso de paranoia. Mesmo agora, tendo sido pego em flagrante, ele tentava virar o jogo de tal forma que a culpada fosse uma mulher de 82 anos que já estava debaixo da terra. Alina, ouve. A voz dele ficou mais baixa, mais suave. Ele havia mudado de tática. Eu entendo que você está sofrendo. Vovó morreu, você está em choque. Mas somos família. 4 anos juntos. Você vai jogar tudo fora por causa de um mal-entendido? Mal-entendido. Vai quebrando a Alina. Ela confia em mim. Mal-entendido. Eu fiz tudo por nós, continuou ele. Pelo nosso futuro, sim, talvez eu não tenha dito do jeito certo. Talvez as palavras tenham saído erradas, mas eu queria o bem dos dois. A gente vendia a casa, tirava um apartamento decente, liquidava o financiamento. A Alina saiu do corredor em silêncio. Foi para a cozinha, serviu água e sentou à mesa. A voz de Igor chegava abafada, como por camadas de algodão. Ele continuou falando por mais 1, 2, 5 minutos. Depois parou, depois bateu uma vez com a palha na porta. Curto. Depois foi embora. Alina ouviu os passos dele se apagando na escada. Depois bateu a porta do prédio e o silêncio voltou. Ela estava sentada na cozinha do apartamento alugado, bebendo água num copo. Lá fora estava anoitecendo. No peitoril havia um vasinho com gerânio. Alina havia comprado na feira no dia anterior, simplesmente porque a avó tinha gerânio em todos os peitoris. Vermelho comum de folhas redondas e aveludadas. A avó dizia que o gerânio é para quem não tem medo de viver com simplicidade. Nos dias seguintes, Alina fez o que a avó havia mandado. Protegeu o que lhe havia sido deixado. A doutora Marina trabalhava com rapidez e precisão. Os documentos do inventário foram apresentados. O bloqueio de transações foi confirmado. As contas separadas foram abertas. A advogada também preparou o pedido de divórcio. Alina o assinou sem hesitar, com letra firme, sem tremer numa única letra. Igor ainda tentou. Ligava. Alina não atendia. Mandava mensagens longas, confusas, onde se misturavam ameaças veladas, autopiedade e acusações. Numa escreveu que ela havia traído a família por causa de uma velha morta. Em outra, que sem ele ela não ia se virar. Numa terceira, que estava pronto a perdoar e começar do zero. Alina lia cada uma vez. Não respondia e apagava. Um mês depois, ela foi pela primeira vez à casa da avó. Sozinha, abriu o portão, caminhou pela calçada de pedras irregulares,
passando pelas mangueiras que já começavam a florescer timidamente, como se ainda não tivessem certeza de que era hora. Subiu os degraus da varanda. As tábuas de madeira rangeram sob seus pés, cada uma à sua maneira, como teclas de um piano desafinado. Alina abriu a porta, entrou e parou no corredor. A casa cheirava ao que sempre havia cheirado: madeira, ervas secas e levemente manga. No cabide pendurava o avental da avó, aquele mesmo em que ela caiava às árvores. Na prateleira sob o espelho havia uma escova com alguns fios de cabelo grisalho. O relógio de cuco no corredor estava parado. Não havia ninguém para dar corda. Alina passou pela cozinha, sentou à mesa. A mesma mesa da gravação. A toalha plastificada com florinha miúda, o açucareiro com a borda lascada, o saleiro em forma de cogumelo. Tudo estava no lugar, como se a avó tivesse saído para o quintal e fosse voltar a qualquer momento. No peitoril, por trás da cortina de tule, havia uma fotografia em moldura de madeira. Alina a pegou nas mãos. Na foto estavam elas duas, de uns 10 anos atrás. Alina, jovem, sorrindo, com o cabelo solto. A avó com aquele mesmo lenço escuro, séria, mas com as ruguinhas suaves ao redor dos olhos que apareciam quando ela sorria sem mostrar. Estavam paradas junto ao portão, e atrás delas a mangueira florescia, exatamente como florescia agora, do lado de fora da janela. Alina pousou a fotografia de volta, passou o dedo na toalha, tocou o açucareiro, depois se levantou, ligou a chaleira, a velha, elétrica, com calcário nas paredes, e tirou do armário uma xícara. A xícara da avó, branca com rosas azuis e uma racha na asa. Enquanto a chaleira aquecia, ela saiu para a varanda. Estava anoitecendo. O ar estava quente, cheirava a terra e a flores. O gato ruivo e gordo do vizinho estava sentado no muro e a olhava com curiosidade preguiçosa. Lá longe um cachorro latia. 3 casas adiante as janelas de Dona Valentina estavam iluminadas. Precisava passar lá para agradecer por tudo. Alina sentou no banco junto à parede, cruzou os braços e olhou para o quintal. As mangueiras estavam floridas, pétalas brancas e rosadas tremulavam levemente no vento. A avó havia plantado essas árvores com o avô, havia muito tempo, em outra vida. Tinham crescido, envelhecido, mas toda a primavera voltavam a florescer, teimosamente, sem parar, como se nada terminasse de verdade. O que mais havia assustado Alina não foi o fato de Igor querer tomar a casa, nem mesmo o fato de ter trazido um avaliador enquanto a avó ainda estava viva. O que mais havia assustado foi a facilidade com que ele havia contado com o seu luto, com a sua desorientação, com o seu hábito de confiar, com a sua incapacidade de dizer não. Ele conhecia seus pontos fracos como se conhece a planta baixa de uma casa que se pretende assaltar. Mas a avó havia conhecido os pontos fortes dela e apostou neles. A chaleira clicou na cozinha. Alina se levantou e entrou. Despejou o chá na xícara da avó, voltou para a varanda, sentou e envolveu a xícara com as 2 palmas das mãos e sentiu o calor. Estava silencioso, silencioso e tranquilo. Não vazio, como nos primeiros dias depois do funeral, quando o silêncio parecia um buraco em que ela afundava. Mas tranquilo, como costuma ser quando o mais difícil já passou e à frente não há medo, apenas vida. A avó não estava ao lado. Mas o que ela havia deixado, não o dinheiro, não a casa, mas aquele último gesto desesperado e preciso de cuidado, Alina sentia tão claramente quanto se a avó estivesse sentada na cadeira ao lado, bebendo chá em silêncio na sua xícara com margaridas. Às vezes uma pessoa não precisa de sinal do alto. Às vezes basta um vídeo, um envelope e uma avó que não teve medo de fazer o que os vivos não tiveram coragem de fazer: dizer a verdade. Mesmo que essa verdade só pudesse ser ouvida depois de sua morte. Alina terminou o chá, pousou a xícara sobre o corrimão da varanda, olhou para o quintal e, pela primeira vez em muito tempo, pensou não no que havia perdido, mas no que tinha. Obrigado por terem ouvido a história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que vocês pensam.
Se gostaram, se inscrevam no canal.